Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Paramos na página 179, Tomás e Marisol. Hoje temos como leitora a Mônica. Muito obrigada, Mônica. E estamos sob a supervisão do Renê. Lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta. Informações para quem nunca não tem o link de acesso para assistir ao vivo, vocês podem obter através do perfil Leituras Sistêmicas no Instagram. E nós também estamos com uma enquete aberta no Facebook, para a votação do próximo livro que iremos ler. Nós estamos caminhando para o final, e às vezes esse caminhando demora um mês, mas nós já quisemos deixar a enquete disponível. Nessa enquete já tem alguns livros sugeridos, e também podem sugerir qualquer outro livro que não precisa ser só do Bert Hellinger, mas que tenha a ver com o tema, né, de constelação sistêmica, pensamento sistêmico. E também para poder ter acesso a esse grupo, as informações também estão lá no perfil do Instagram. Mais um recadinho. Agora em abril, final de abril, a Sophie Hellinger está no Brasil, tem algumas datas de eventos. Então, dia 24 a 27 de abril, todos os eventos em São Paulo, existe uma mentoria que chama Navegador para a Vida. São 3 módulos, esse será o primeiro módulo, presencial. Depois, dia 28 de abril a 1º de maio, Cosmic Power com a Sophie Hellinger. E dia 3 e 4 de maio tem seminário de constelação familiar também em São Paulo com a Sophie Hellinger. Tá bom? Quem quiser informações, é possível obter as informações através do perfil da Hellinger Schule Brasil no Instagram. E é isso, Renê, sem mais delongas, passo para você. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Eu até vou aproveitar que você fez essa introdução e dar um exemplo, né, para as pessoas que de repente estão nos assistindo, de alguns dos títulos que estão em votação, sendo que vocês podem, como a Helena deixou bem claro, vocês podem trazer exemplos de livros, tanto de Bert Hellinger, Sophie Hellinger, quanto de outros facilitadores internacionais ou nacionais, né, para que a gente possa debater aqui o campo das constelações familiares. Mas, entre os livros selecionados, começando aí por Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, Para que o Amor dê Certo, o trabalho terapêutico de Bert Hellinger com casais, Histórias de sucessos na empresa, no trabalho, de Sophie Hellinger, Mamãe, sempre a mamãe, o significado da mãe para a nossa felicidade plena. E o livro escrito a várias mãos por pesquisadores brasileiros, Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética, coordenação de Daniela Précoma e Roseli Martins. Então, esses são alguns dos exemplos, né, que estão em votação, né, mas vocês podem sugerir outros também. A ideia deste grupo, desde que ele surgiu, é exatamente refletir as ideias, né, de Bert Hellinger, as provocações de Bert Hellinger. A Helena até sugeriu, né, a partir de uma colega nossa, uma temática hoje para ser aprofundada ou para ser refletida, né? Mas não por acaso, né, Helena, teve também um colega que entrou em contato via Instagram e trouxe aí questões em relação a, já que a gente está falando, né, de casais, trouxe a questão dos casais homoafetivos, né? E essa é uma questão muito frequente, né? Existem muitas pessoas que falam, não, o Hellinger não fala disso porque ele era preconceituoso, né? Não, não é isso, né? Bert Hellinger focava bastante na questão sanguínea. Ele focava bastante na questão de homem e mulher que têm filhos. E as ordens do amor, né? Pertencimento,
hierarquia, equilíbrio entre dar e tomar, olham para a questão sanguínea. Lógico, existem casais heteroafetivos e casais homoafetivos. E o Hellinger tinha uma frase que dizia: as ordens do amor atuam sobre ambos. Mas às vezes, nos casais homoafetivos, o destino é mais difícil. E ele estava se referindo às lealdades invisíveis, como muitas vezes aquelas pessoas são tomadas a serviço do sistema familiar ou estão emaranhadas em certos destinos, sem falar a questão do preconceito social, né? E a gente não pode esquecer que a constelação ela vai se desenvolvendo em 1970, 1980, um tempo onde havia, sim, um preconceito muito mais pontual, e mesmo assim, Hellinger abordou esse tema, né? E sim, no livro Constelação Familiar, História, teoria, pesquisa e ética, a parte da homossexualidade, do abuso sexual, sexualidade em geral, foi uma parte que eu acabei revendo na obra de Hellinger. E ele fala diversas vezes sobre esses assuntos. Mas, como muitos de vocês conhecem Hellinger, ele falava a partir de constelações. Então, certas falas dele, se elas forem retiradas do contexto, elas ficam muito estranhas. Então você tem que colocar naquele contexto. Ele falou aquela frase, aquela intervenção para aquele casal ou para aquela pessoa, né? E nós temos questões aí de casais homoafetivos, masculinos, femininos, que foram trabalhados por Bert Hellinger, foram trabalhados por Sophie Hellinger. Então, isso é uma possibilidade, mas o Hellinger vai falar aí a partir das ordens do amor, vai falar aí a partir das regras, ou melhor dizendo, normas sociais ou expectativas sociais, sendo que isso muitas vezes nos prende a certos transes. E aí eu estou introduzindo o tema que a Helena trouxe, né? Ou seja, o filhinho do papai e a filhinha da mamãe, né? Por que transe? Porque isso também é exemplo de algo que é plantado lá atrás, né? Quando a gente é muito jovem, a gente é criança, né? Esse modelo não é um modelo de Bert Hellinger, mas Bert Hellinger falou bastante disso. Vocês vão encontrar esses modelos dentro da psicologia. Vocês vão ver Sigmund Freud falar de complexo de Édipo, vocês vão ouvir Carl Gustav Jung falar de complexo de Electra, e vocês vão ver outros profissionais da psicologia usarem termos como síndrome de Peter Pan, síndrome de Cinderela, onde tocam também nessas temáticas, né? De alguém que está encapsulado num script de vida, num roteiro de vida. E nesse roteiro de vida, o filhinho da mamãe, ele foi educado, ele foi criado como um príncipe, né? E, por mais que tenham mais irmãos, tá? Ele sempre acreditou que ele era o príncipe da mamãe. E ele permanece o príncipe da mamãe, às vezes com 30, 40, 50 anos. Ele tem uma ligação muito forte com essa mãe, e não sei qual foi o artista brasileiro que cantou Minha Mãe Passou Mel em Mim. É mais ou menos isso. O filhinho da mamãe, ele tem mel, né? Ele é sedutor, ele tem um charme especial, mas só tem uma mulher no coração dele, a mamãe, né? Então, isso coloca muitas relações em risco, né? Porque sim, ele quer se relacionar, mas nem sempre esse lugar está disponível, né? Ou seja, ele tem uma mulher que ocupa o lugar de mulher, que é a mãe, né? E aí vocês vão ver no complexo
de Édipo de Freud uma explicação bem pontual disso, psíquica. Estamos falando de fenômenos inconscientes aqui, tá? Em grande maioria das vezes, eles acontecem com a pessoa sem a pessoa perceber, né? E muitas vezes a pessoa pretere a esposa em relação à mãe. E aí vocês vão falar, mas nas ordens do amor, né? Fala pai e mãe vem antes, né? A gente deve respeito a eles. Exato, respeito, né? Não adoração. Adoração é outra coisa. E o que a gente percebe é que, mesmo que este homem seja casado, estabeleça família, ou seja, tenha filhos com esta nova mulher, esse novo sistema, né, com essa nova criança, acaba não tendo um lugar de primeiro. A mãe continua no lugar de primeiro, e isso cria um emaranhado de ordem, né? Porque essa esposa não se sente vista, esses filhos muitas vezes não se sentem olhados, e aí vocês têm outro livro muito interessante, dessa vez do constelador Juan Garriga, onde ele fala disso, que é Onde Estão as Moedas, né? Quando de repente eu projeto na minha esposa, nos meus filhos, aquilo que talvez eu achava que eu deveria ter ganho da minha mãe ou do meu pai, eu fico preso nessa contabilidade aí, novamente, numa esfera mais inconsciente, mas é uma contabilidade afetiva, né? Então, o filhinho da mamãe, ele tá preso na mãe. E filhinho porque parece que uma parte dele não cresce, uma parte dele continua inocente, uma parte dele continua pequeno, né, em relação à mamãe. E ele sempre vai defender a mamãe, ele sempre vai ficar perto da mamãe e vai fazer tudo que a mamãe disser. Se vocês assistirem o filme A Sogra, vocês vão ter um exemplo de uma Ah, dinâmica, hum, né, do filhinho da é, mamãe. é muito Apesar que, apesar que nesse engraçado. filme vocês têm até uma resolução, né? Por Sim. causa da postura, eu acho que é a Jennifer Lopes, né? A postura dela, a forma como ela conversa com o cara, o que vai acontecendo, né? Vai mudando um pouco aí a dinâmica, né? E, na verdade, as dinâmicas de filhinho de mamãe e de filhinha do papai vão sendo. A palavra corrigida é errada, tá? Mas assim, elas vão mudando de rota à medida que vão acontecendo relacionamentos. Ou seja, espera-se que à medida que você vai se relacionando, você vai amadurecendo, você vai alcançando outros níveis de consciência e você vai, talvez, desapegando de certos papéis ou certas posturas em relação a essa figura da mãe ou do pai e permitindo, então, uma relação madura, adulta, com uma mulher e com um homem. Eu falei bastante aqui do filhinho da mamãe. A filhinha do papai é aquela mulher que ela tem o pai como uma grande referência, e novamente a palavra que eu usei não é por acaso, tá? O filhinho da mamãe e a filhinha do papai, eles têm uma adoração. E nessa adoração, é difícil olhar para o sexo oposto de forma igual ou no mesmo nível, porque existe alguém muito melhor que você, né? Meu modelo é muito melhor que você. Só que é uma competição que não dá para ganhar, né? A filhinha do papai se dedica ao papai, ela serve ao papai e automaticamente no coração dela já tem um homem que é o papai. E muitas vezes sim, ela casa, muitas vezes sim, ela tem filhos, mas quem muitas vezes está presente na vida dela é o papai. É, Carl Gustav Jung trabalha bastante isso, falando do complexo de Electra, e a Helena Júlia e eu participamos de um livro aí, que é o Consciência Sistêmica,
e a Helena Júlia leu o artigo escrito pela minha esposa, né? É um mito grego, né? Das deusas gregas, né? O feminino que não quer casar, né? Ou seja, das deusas gregas que abrem mão do casamento para se dedicar a quem? Ao pai, se dedicar a Zeus, né? E aí ela vai fazendo uma digressão em relação à cultura atual, onde muitas vezes mulheres, para manter uma potência de liderança, executivas, elas abdicam do casamento, porque elas olham para a mãe e falam: nossa, que vida difícil, pequena, dura a tua. Eu quero liderar, eu quero ter essa força. Lógico que eu estou generalizando aqui. Cada caso tem que ser visto em suas particularidades. Mas, no caso da filhinha do papai, existe essa adoração ao pai e uma forte influência do pai nas decisões desta menina, mesmo que os conselhos do pai sejam prejudiciais, né? No sentido da forma como essa mulher vai seguir a sua vida. Mas sim, ela segue isso. E muitas vezes, sim, é o pai que vai escolher a pessoa com quem esta menina vai casar. Assim como muitas vezes é a mãe que vai escolher, no caso do filhinho da mamãe, a mulher que vai casar. Essa não é uma mulher boa para você, não, filho. Ela só quer teu dinheiro, ela só quer te roubar de mim, né? Muitas vezes isso é expresso, né? E o filho responde: não, mãe, ninguém jamais vai te tirar do lugar que você tem. E permanece uma adoração, né? Conforme a gente vai amadurecendo, isso vai ficando mais claro. Lógico que a gente pode colocar pai e mãe num lugar de respeito, né? Num lugar importante no nosso coração, e viver uma relação, e nesse caso, né? Um homem que olha para uma mulher e vê uma mulher, e uma mulher que olha para um homem e vê um homem, né? E nisso o homem percebe coisas que são falhas na mulher, e percebe que isso reflete falhas dele. E mulher olha para o homem e percebe falhas nesse homem, percebem que essas falhas refletem as falhas dela, e ambos, conscientes de suas renúncias, falam: apesar disto, eu quero construir algo junto com você, né? E apesar de meu papai e da minha mamãe, nós vamos construir algo juntos, né? Então o Hellinger falava, né, que o amor ocorre quando um homem olha para uma mulher e reconhece ela tal como ela é e decide, sem julgamento, permanecer. E quando uma mulher olha para um homem tal como ele é, e apesar de tudo, sem julgamentos, decide permanecer, né? Então, aí acontece esse vínculo do amor adulto entre um homem e uma mulher, né? Lógico que as influências, né, de pai e mãe vão acontecer, isso todos vocês sabem, é que para algumas pessoas essas influências são mais inconscientes e acabam sendo decisórias na forma como a pessoa segue o seu casamento, os seus relacionamentos, ou citando um outro filme aí muito interessante, Dom Juan de Marco, com É como que ele Marlon Brando, acho que é. Marlon Brando, é um dos últimos filmes com Marlon Brando, e também A música é muito linda. sim, sim, Dom mas Juan, o ator que faz Dom Juan de Marco também ele é muito conhecido, é o Johnny Depp, né? é, E na história vocês têm uma mulher que Johnny Depp busca, e ele não encontra essa mulher, ele seduz todas as mulheres e homens à sua frente. Quer dizer, é um filme que mostra, inclusive no filme ele é tratado como um Dom Juan patológico, ele é colocado dentro de uma clínica psiquiátrica, ele dobra até o médico, o segurança, ele é
ele é um sedutor, ele tem um carisma, só que ele não fica com ninguém. Ele não mantém relações, ele seduz, porque ele sempre está buscando algo que está para além, né? Lógico, uma das interpretações que a gente poderia fazer é essa mulher, essa única mulher na vida de um homem, que é a mamãe, né? Então, olha a força simbólica que isso tem, né? Assim como na mulher, esse herói, esse cavaleiro, né, que aparece nos contos de fada, né? Esse príncipe vestido de forma resplandecedora que vem num cavalo e resgata a princesa, né? Tem que ser um príncipe, porque o rei já existe, né? E tem que ver se essa princesa da Disney consegue virar rainha e se esse príncipe da Disney consegue virar rei, porque caso contrário eles vão continuar nesses papéis, nesse roteiro de eternos príncipes e princesas, aguardando que o príncipe ou a princesa chegue, né? E não, ele não vai chegar. Você vai ter que ir para o mundo e você vai ter que sair da segurança do reinado paterno e materno para descobrir como são as relações. E muitas vezes nessa tua jornada você vai descobrir que papai e mamãe mentiram, papai e mamãe brigavam, papai fez isso com a mamãe. Mamãe fez isso com o papai. Ou seja, dois humanos falhos. E aí, isso me traz um alívio. Falo, ok. então, então, isso faz parte, né? Então, o Hellinger, ele fala muito desse termo, né? Ele usa... agora me foge a palavra em alemão, mas ele fala as pessoas que estão sob o reinado do pai e as pessoas que estão sob o reinado da mãe, né? Quer dizer, elas são influenciadas, né? Por isso, mais filhinha do papai ou mais filhinho da mamãe, né? E, logicamente, quando um filhinho da mamãe se encontra com a filhinha do papai, dá match, né? Porque os dois estão indisponíveis e os dois se entendem assim, falam, não, perfeito, cuida aí do seu pai, eu cuido aqui da minha mãe, e a gente vai fazer um job junto. Perfeito. Por quanto tempo? Né? E aí, se vierem filhos, tal, quer dizer, quando a vida começar a cobrar outros valores, outros preços, custos, como que eles vão lidar com isso. E aí, muitas vezes, você tem, e João Garriga fala disso, né, no Onde Estão as Moedas, às vezes casamentos que terminam, divórcios, até que esse homem, até que essa mulher perceba que aquilo que ele não recebeu, ou que ele recebeu em excesso dos pais, ele só pode resolver com os pais, para então estar livre e disponível para uma relação com um homem ou com uma mulher. Você acredita que era mais ou menos isso que foi colocado, Helena? Logicamente, os outros colegas também podem fazer colocações, mas essa é mais uma coisa que foi colocada aí pela Helena, por favor. Renê, eu não sei se era isso, mas olha, a sua fala me trouxe algumas interrogações. Posso falar? Pode. Depois eu também vou ler aqui o que a Vera escreveu, muito pontual também. Ah, é, na sua fala, né, você falou assim que o casal, né, tanto o homem ou mulher vão se relacionando e espera-se que nesse tempo vai tendo maturidade, né? Então, uma das coisas que eu fiquei pensando, conforme você foi falando, é sobre a maioria dos homens, né? Hoje já está mudando, graças a Deus, são bem resistentes à terapia, qualquer tipo de terapia, né? Então, eu vejo que isso É, acaba sendo um impedimento, porque quando você está num casal, né? E o homem se recusa a olhar para isso, não vai ter uma evolução por parte dele. E se a mulher
se trabalha, né? Então eu começo a ver que começa a ter um deslocamento, né? Dessa relação. E eu também já vi isso em alguns facilitadores, que quando o tema é casal e não estão o casal lá, não trabalham, né? Porque aí eu imagino que é algo que também você já abordou em alguns encontros sobre a triangulação, que seja um terapeuta ou qualquer tipo de terapia vai entrar naquela triangulação, né? E aí até no final da sua fala você falou, né? Quer dizer, acaba se separando porque não caminham juntos, né? E quando num casal eu vejo que um está caminhando e o outro não, independente se é a mulher ou homem, começa a se distanciar, né? E hoje você compartilhou também um texto sobre o Ordens do Amor, né? Falando justamente isso, né? Quer dizer, o amor não é o suficiente, né? Tem que ter essa ordem. Então é difícil. Eu não sei, hoje eu vejo que tem muitos homens que já estão, né, trabalhando, né, se trabalhando. Então eu vejo, acho que até o Eurico trabalha com casais, né, tem o Paulo Pimon aqui em Florianópolis, tem um outro rapaz lá que eu até conheci, eu esqueci o nome dele, que você, num dos lançamentos do livro também ele trabalha com homens. Ah, o Bruno Queiroz. Isso. Então, assim, é sensacional isso, gente, porque não é só as mulheres, precisamos desses homens trabalhados também, né? Então, isso é uma das questões. É, E depois eu eu, tenho uma outra. Pode falar. eu acho que isso é muito importante que você traz. O Hellinger, ele deixava isso bem claro, né? Quando eu trabalho casais, né? Quer dizer, ambos têm que estar aqui presentes, né? Homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, né? Porque se eu olho por uma dinâmica, por exemplo, aqui, né? A Helena com o Eurico. Se a Helena tem uma questão e ela fala, eu quero olhar essa questão de casal, mas o Eurico não está presente, corre o risco deu como terapeuta tirar a força, né, do Eurico, né, porque o Eurico não está presente no campo, né? Então o Hellinger falou, toma muito cuidado para você não entrar numa triangulação, né? Porque o casal vai fazer isso. A gente não fala em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Por quê? Porque assim, essas brigas tem coisa que está vindo à tona, né? Às vezes coisa até bem antiga, às vezes antes do casal até. Mas tá vindo, né? E os dois têm que encontrar um caminho. Às vezes os dois vão falar, tá, vamos procurar uma mediação. Vamos procurar um terapeuta que nós dois juntos aqui a gente não está achando um caminho. Mas ok, para poder resolver isso. Agora, se a Mônica for dar pitaco, se a Vera for dar pitaco, se a Valéria for dar pitaco, o casal vai perdendo força. E aí, de repente, o Eurico vira para Helena e fala: Mas você viu, né? A Cleusa falou isso. Isso eu tinha falado para você ontem. Tá vendo? A Cleusa concorda comigo, não concorda com você. Aí a Helena vai ficar brava, mas também a Vera disse isso. Quer dizer, tem um monte de gente no meio da briga e não se está olhando para o que está acontecendo entre o casal, né? É muito comum aqui, Helena, um do casal buscar a psicoterapia, né? E falar, eu tô aqui porque meu casamento tá ruindo. E muitas vezes eu falo, teu parceiro, tua parceira estão em terapia? E a pessoa fala, não. E aí eu brinco, eu falo, você sabe que é injusto, né? Não, como assim é injusto? Não, porque sim, a Helena, de certa forma, pontuou. A terapia, o autoconhecimento, ele te joga para outros degraus, ele te joga para outras miragens, para outras paisagens. E sim, talvez tenha acabado a relação. Ou talvez a pessoa precise olhar para certos transes familiares que ela tem que impedem ela de se dedicar ao relacionamento, né? Então, o ideal é, sim, que ambos possam ter um espaço terapêutico para trabalhar o seu individual e se encontrar no campo do nós, que é um desenho que eu costumo fazer. A gente não fez esse desenho aqui no grupo, eu já vou para aí, Yuri. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Então, nós temos aqui um casal, né? Dois indivíduos diferentes. E nós temos aqui
um outro desenho onde você tem o eu, o tu e o nós, né? Tem essa área do meio que é compartilhada. Às vezes acontece, e aqui eu vou falar de uma relação talvez tóxica, onde uma pessoa se anule pela outra. Então você não tem o espaço do nós. Você tem só o eu. E você é minha posse. Ou você tem relações onde tem o eu e o você, o tu, mas não tem o nós. Quer dizer, como que é a construção desse espaço do nós, onde a gente compartilha, onde a gente tem uma intimidade, onde a gente tem uma construção conjunta? E como é a administração disso? Se eu sou um filhinho da mamãe, e digamos que a Helena é minha mamãe, e eu viro para a Helena e eu falo, então, mamãe, a minha esposa, a Cleusa, ela falou que feijão, você não precisa mais colocar louro, que feijão bom mesmo, você só coloca alho. E aí a mamãe vai fazer, meu feijão não é mais bom para você, filhinho? Não, mãe, não é isso, é que a Cleusa ela faz um feijão que é gostoso. E aí a Helena vai começar a chorar, né? E eu vou brigar com a Cleusa. A Cleusa não sabe nem o que aconteceu, né? E aí a Cleusa vai ficar brava, não vai mais fazer feijão para mim, né? E minha mãe também vai falar, então pede o feijão da Cleusa, que é melhor que o meu. Percebe? É uma triangulação que aconteceu, né? A melhor coisa seria eu apreciar o feijão da Cleusa, apreciar o feijão da Helena e tá tudo certo, cada coisa no seu lugar. Eu não preciso chegar para Helena e falar que o feijão da Cleusa é mais gostoso, nem vice-versa, né? Se o A não, assunto fosse só feijão, exato, a não ser que exista uma maturidade tanto da mamãe quanto da nora aí, da cunhada, da outra parte. Não, tá tranquilo, né? Existe uma flexibilidade. Caso contrário, a gente entra numa triangulação. E provavelmente a gente vai repetir isso. Se nenhum de nós três é terapeutizado, nenhum de nós três vai falar: peraí, onde será que eu estou exagerando no tempero? Onde será que minha mãe está exagerando? Onde será que a Cleusa está exagerando? Né? Onde existe respeito e onde existe talvez desrespeito. Essa coisa que eu falei do feijão ou do tempero do churrasco, gente, isso é muito comum nas relações. Isso dá brigas homéricas, né? Porque são questões da tradição, da onde eu venho, e do novo, que se estabelece a partir do nós, né? Até que ponto a gente vai abrir esse nós para o pai, para a mãe, para o sogro, para a sogra, para o cunhado, para a cunhada, genro, isso é outra coisa. Para o vizinho, para a vizinha, para o Instagram, para o TikTok. O Hellinger deixava claro, né? Quando um casal abre mão de sua intimidade e deixa outras pessoas entrarem, prejudica a relação, né? Então, é aquela coisa, se eu ficar fazendo fofoca da minha relação com a Helena, com o Eurico vai começar o quê? Dar pitaco. E, de repente, não é culpa do Eurico, não é culpa da Helena, culpa minha. Eu abri demais. O Eurico vai lá, vai no grupo de constelação dele, posta a vida relacional do René e da Helena, aí o pessoal dá like, dá pitaco, então acabou. Acabou a intimidade do casal, acabou o espaço do nós, né? Isso é super comum e isso as pessoas fazem, sem querer querendo, né? Elas acabam se expondo demais e expondo o outro, desrespeitando o outro, né? Por uma coisa que fala, mas eu não sabia que você ia ficar chateada. Bom, agora já foi, né? E talvez tenha sido uma decepção muito profunda. Eurico, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Renê. Uma opinião sua, ou uma clareza que você possa compartilhar com a gente. Eu observo que algumas questões de terapias,
em vez de se trabalhar com o casal, como você citou aí, eu vejo que, embora a dificuldade seja exatamente dentro da relação do casal, mas aí eu percebo que alguns, no caso é uma psicóloga, por exemplo, ela não, ela só trabalha com o esposo, com o homem, nunca, há mais de 2 anos, e ela nunca se interessou por esse olhar ou porque aquilo que a esposa pode compartilhar. Como que fica um trabalho nesse sentido, assim, onde você olha só uma parte dessa relação, dessa totalidade de dois, que é um casal? Como que você enxerga isso? Logicamente, eu não sei qual que é a abordagem aí, Uhum. Eurico. Existem abordagens, e mesmo na terapia sistêmica de casais, tá? Onde, de Uhum. repente, eu vou chegar para o casal e eu vou falar, olha, a gente fez 5 sessões juntas, agora eu vou fazer 2 sessões só com o marido. E depois eu Uhum. vou fazer 2 sessões só com a esposa. Depois volta os dois juntos. Mas, assim, desde o começo se estabeleceu. É uma terapia de casal. O que Uhum. você está falando me parece ser uma terapia individual, né? Ou seja, eu vou trabalhar a tua perspectiva, né? Então o Eurico vai trazer, vai malhar a esposa, o namorado, tal, e ok, eu vou trabalhar em cima da sua versão, né? Agora, a partir do momento que você entra no consultório com o seu parceiro, sua parceira, eu vou perguntar, ok, esse trabalho vai ser de casal ou vai ser só seu, Eurico? Aí o Eurico, de repente, fala, não, agora vai ser de casal. Então, Eurico, eu acho que eu não posso fazer, porque eu estou trabalhando com você há tantos anos, né? Vai ser injusto com sua parceira. Então, preciso combinar isso com o outro. Agora, se eu começo, agora estou entrando um pouco na sua questão. Se eu Uhum. começo uma terapia de casal, então, exemplo, o Eurico e a Cleusa me procuram. E eu percebo que, de repente, na tua fala, Eurico, tem uma questão sua, tem um trauma aí. E eu falo para a Cleusa, ó, eu vou trabalhar com o Eurico. Só que, qual que é o retorno que eu estou dando para a Cleusa? Porque eu vou abrir um espaço de desenvolvimento para o Eurico. E isso vai criar um campo entre nós, um campo terapêutico entre o Renê e o Eurico, onde a Cleusa está fora. Então, o terapeuta ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? E, de repente, informar, olha, Cleusa, eu acho melhor eu continuar trabalhando só com o Eurico, porque, às vezes, até interesse profissional, eu encontrei aí uma questão que eu quero explorar, sim, com o Eurico, e eu vou te indicar para uma colega minha que possa trabalhar com você. Ou eu vou encaminhar para um terceiro colega que vai trabalhar o casal. Mas é muito importante que o terapeuta possa direcionar o paciente no sentido da terapêutica. Isso aqui é um espaço de casal ou é um espaço individual? Então, muitas Uhum. vezes, às vezes mulheres falam, meu marido gostaria de conhecer aqui o espaço, né? Geralmente mulheres mais novas, tá? Mulheres mais velhas não pedem isso, mas mulheres mais novas, meu marido queria conhecer. Tudo bem, pode vir, né? Pode me conhecer, pode conhecer o espaço e tal, porque muitas vezes tem fantasias, tem insegurança, ok, tem, tranquilo. Mas eu deixo bem claro para ele, falar, esse é o espaço da sua esposa, né? Você pode vir aqui uma vez, tal, eu faço uma orientação e tal. Se não houver, eu não vou ficar chamando, porque começa a atrapalhar a terapia dele, né? Então, pontualmente, um encontro do casal, sim, mas eu não sou o terapeuta do casal. Eu sou o terapeuta individual dele, né? Então, essa é uma questão de ordem, talvez de ordem terapêutica. O que vem primeiro permanece primeiro, né? Da mesma forma, se eu começar a atender você, Eurico, e você de repente fala, pô, Renê, gosto muito do teu trabalho, você não poderia atender a minha esposa? Não, né? Agora, você parou a tua terapia comigo, passaram alguns meses. E agora, Renê, você poderia atender minha esposa? Ok. Só que você não pode mais voltar.
né? Porque a partir daí cria-se um outro espaço terapêutico onde sua esposa vai ter relevância. Ah, mas aí eu perdi meu espaço terapêutico, eu vou te encaminhar para outro profissional. Mas tudo isso são coisas que, sim, o terapeuta precisa conversar aí com o cliente para ver também qual que é o conhecimento que o cliente tem, qual que é a expectativa que o cliente tem, qual que é a visão de mundo e de terapia que o cliente tem. Muitas vezes tem gente aqui que quer que eu atenda a família inteira. E a gente já começa logo do começo. Não, eu vou atender um, né? Principalmente no trabalho de psicanálise, vou atender um. Eu posso fazer uma orientação familiar, né? Mas vocês querem fazer terapia de família? Vocês querem que eu faça a avaliação aí do garotinho? Se eu fizer a avaliação do garotinho, eu vou fazer terapia no garotinho, né? A não ser que eu perceba no psicodiagnóstico que a família é tão zoada que eu vou falar, então, o garotinho fica de férias e vocês vão fazer terapia, porque o menino está saudável, vocês precisam alinhar certas coisas. Isso às vezes é um feedback também, né? Mas aí não vai ser comigo, eu vou encaminhar para outro profissional. Porque existe uma questão, sim, Eurico, de contaminação afetiva. Ou, talvez, usando um termo mais hellingeriano, lealdades invisíveis. Sim, o terapeuta também entra em lealdades invisíveis, ele também faz contra-transferência, né? E, para manter isso da forma mais analítica possível, se eu estabeleço um vínculo com você, por mais que todos que estão aqui na sala sejam da mesma família, eu vou criar um espaço individualizado para você. Então, as outras pessoas que vão estar aqui, a gente vai tirar da sala. Pô, mas elas são da minha família. Você pode falar delas para mim, mas elas não vão participar desse espaço, né? E às Uhum. vezes para a família é aquela coisa, pô, mas você não é psicólogo? Sim. A questão é, vocês querem que eu seja da família toda ou de um problema, né? Porque geralmente se coloca assim, né? O Eurico é o problemático da família, o resto, todo mundo é saudável. Tá bom, então eu vou trabalhar com o Eurico, né? Aí a gente, vocês procurem seus espaços aí, seus espaços terapêuticos, né? Seus espaços de escuta. Mas eu não sei se era essa a tua questão, Eurico. Não é essa mesmo. Acaba que sendo um caso prático, né? É uma esposa que eu comecei a atender e ela veio com essa questão. Foi o primeiro atendimento, eu penso como você, e ela veio com essa queixa, por exemplo, que eles são só um casal, não tem filhos, e tem muitas dificuldades dentro da relação de casal, e ela chegou para mim com procurando o atendimento, com essa queixa de que também o marido passa por terapia e a terapeuta nunca, ela chegou com essa indignação que ela nunca foi procurada para também trazer o que as dinâmicas dela dentro do relacionamento de casal, uma vez que a dificuldade que ele também trata com a terapeuta dele, com a psicóloga dele, seria de casal. Eu pensei da mesma forma que você. Se começou individualmente, foi ele que procurou. Eu acho que aí é um atendimento individual para ele, né? Então, penso igual a você, eu acho que dentro desse sentido. Teve uma situação interessante, recente aqui, Eurico. Um cliente meu começou a ter questões com a esposa, né? Aliás, eles começaram a ter questões, né? Não ele com a esposa, eles começaram a ter questões. E ele me perguntou se eu poderia fazer uma orientação, né? Pelo formato que nós já estávamos trabalhando, eu falei, não dá. Não dá, porque esse aqui é teu espaço, tal, eu vou te encaminhar para uma mediação de casal. E ele topou, né? E eu encaminhei para uma colega que, inclusive, trabalha aqui junto comigo. E passava algumas sessões e aí ele virou para mim e falou: Você está conversando com a sua colega? Eu, não. Ele, não, mas para saber o que está acontecendo, eu falei: Eu vou saber o que está acontecendo se você me contar. O que vocês trabalham lá com ela é vocês com ela. O que eu trabalho com você é o que você me conta. Então, o terapeuta ele não tem essa coisa de ficar fuçando por aí, né? E muitas vezes, sim, uma mulher ou um marido
falam, pô, mas ele não quer saber minha opinião? Olha, se é um trabalho individual, não quero saber. Eu tenho a opinião, eu tenho a perspectiva do cliente, do paciente que me procurou, que paga pelo tratamento, né? E sim, para algumas pessoas isso é difícil, né? Principalmente em relações, às vezes, muito simbióticas, né? Ah, mas você vai para terapia, deixa eu ir junto. Não, aquilo é espaço daquela pessoa, né? E no espaço de terapia de casal, se fala do casal, não se falam de dinâmicas individuais. E muitas vezes, quando a terapeuta de casal percebe que o Eurico está falando, não, porque meu pai, tal, ela vai falar, Eurico, trabalha isso com seu terapeuta? Ah, mas estou trabalhando com você. Não. Você percebe que essa questão está afetando o teu casamento aqui? Sim, você tem razão em trazer isso para cá, mas eu acho interessante você trabalhar isso também na sua terapia individual, né? Pô, Renê, mas complicado, tem tanta coisa diferente, com tantos profissionais diferentes, né? E muitas vezes na constelação familiar a gente vai fazer esses devidos encaminhamentos, né? Olha, a gente viu aqui na constelação isso aqui, né? Você é terapeutizado? Você tem um espaço terapêutico? Tua esposa tem? Eu já encaminhei clientes da constelação para psiquiatra. Olha, acho que é importante sim você continuar investigando isso. É delicado, sim, né? Você tem psicoterapia, procura também um psiquiatra, né? E muitas vezes o cliente fala, não, mas eu já tenho psiquiatra. Bom, legal, né? Você já pediu uma segunda, uma terceira opinião? Tem coisas que vêm à tona na constelação. Às vezes, famílias que têm questões psiquiátricas há 3, 4 gerações, né? E aí, tanto pela psicogenealogia, anamnese, ancestralidade, tem uma carga muito forte em cima daquele cliente. A constelação sozinha não vai fazer milagre. Ele tem que continuar o caminho, né, do desenvolvimento pessoal dele também na terapia. Stephen Hausner faz assim, Gunther Tvever fazia assim, Hellinger fazia assim, né? Então, a gente tem aí uma constelação, aí, até entrando no tema de novo de filhinho da mamãe, de filhinho do papai, Helena, só que não no aspecto que a gente falou. Se eu não me engano, chama Jill, o case, né? Jill, né? É um caso de esquizofrenia. Quem está com Hellinger é o casal. E o casal traz várias dificuldades que eles têm com a filha, né? E aí o Hellinger logo de cara fala, ele falou, ela tem alguma questão psiquiátrica? Eles falam, sim, ela é esquizofrênica. E ele coloca isso no campo e você percebe que quando ela caminha, agora não sei ao certo se é do lado da mãe ou do pai, mas ela fica mais fraca. E aí o Hellinger coloca ela do lado oposto, meio que do pai e da mãe. Que aí tem a questão do reinado, né? O reinado paterno ou reinado materno. E às vezes existe um desses lados, e aqui eu não estou falando de moral, tá? Existe um lado fraco. Fraco em que sentido? Onde o destino é mais pesado. E existe um outro lado que é forte, em que sentido? Onde o destino acolhe ou sustenta. Se o filho for para esse lado aqui, ele vai entrar no lugar da lealdade invisível. Eu por você, mamãe, eu por você, papai, e nesse reinado nós fazemos assim. Se ela for por esse lado aqui, ela vai ter outro tipo de sustentação. Então, muitas vezes eu vi o Peter pegar o filho, filha, e colocar ao lado do pai e da mãe e falar: segure ele firmemente. E falar: fique próximo ao lado paterno, porque é o lado que tem uma sustentação psíquica melhor. Isso não quer dizer, tua mãe é má. Não é isso, nada disso. A questão do peso que vem de um lado da família e do outro. E não é por acaso que um homem e uma mulher, que um casal se encontra, né? Sim, muitas vezes eles se encontram sintomaticamente, da match, né? E os filhos são produto, né? Deste match. A questão é,
quais as qualidades você vai ter de um lado, quais as qualidades você vai ter do outro. Assim como você tem deficiências, você tem recursos, né? Muitas constelações mostraram que, às vezes, um lado tinha mais deficiências, fraquezas, e o outro lado mais recurso, né? E exatamente esse filho, essa filha, era talvez a possibilidade de virada de chave. Quando a gente faz um olhar transgeracional, às vezes não é na quarta geração, não é na quinta, não é na sexta, é lá na primeira que finalmente a chave vai virar, né? E a gente vê que eles estão trazendo isso de longa data. Até que finalmente um filho surge e com um sintoma que seja de resolução e não de sacrifício. Essa é uma temática interessante da psicanálise, né? Sim, existem... Bom, o Hellinger também fala isso, né? Existem sintomas que atuam como resolução, né? E se você falar sim para isso, se você der lugar para isso, existe uma... Aí em espanhol mais bonito, né? Uma sanação. Existe uma cura. Mas sanação no sentido de sanar. Sana-se uma ferida. Ela é lavada. Mas eu não... eu estou falando genericamente, né? A gente percebe que às vezes precisa passar por muita dor, muito sofrimento, muitos... Novamente, parece moral que eu vou falar, casamentos errados, né? Do ponto de vista sistêmico, está tudo em equilíbrio. O sistema ele caminha para frente, ele está em equilíbrio. A questão é que quem sou. Aí eu falar do artigo da Helena, né? Quem sou eu na fila do pão? Aliás, por que eu estou na fila do pão se eu nem gosto de pãozinho? Para quem que eu estou comprando esse pãozinho? Né? Quer dizer, começar a questionar exatamente que lugar é esse que eu estou ocupando. E para quem, para quê, como, por quanto tempo, né? Quer dizer, essas são perguntas que o campo da constelação vai colocar para o filhinho da mamãe, para a filhinha do papai, para o mais frágil no sistema e para o mais forte no sistema. Quem trabalha com constelações percebe, né, que aqueles que são colocados como mais fortes muitas vezes carregam um fardo da família, e aqueles que são os mais fracos, deficientes, um fardo 3 vezes maior. E muitas vezes, se você for tirar o fardo daquele lá, vai ter alguém no sistema que vai chiar. Fala, não tira dele não, cara. Deixa aí. Senão a gente vai ter que dividir isso aí, é muito pesado. Ô, René, sério? São os fardos, são os pesos, né? E todo sistema familiar tem os seus, né? Assim como todos os sistemas familiares também têm chaves de resolução, comportamentos de resolução, crenças de resolução. E, nesse sentido, uma resposta que eu dei para o cliente ontem sobre a questão homossexual, se a gente comparar a geração de 70, 80 com a geração de hoje, ela tem um olhar completamente diferente. Ela tem uma flexibilidade com a questão da sexualidade outra, graças ao que aconteceu nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, né? São construções. Ah, René, então tá melhor hoje? Eu não sei se tá melhor, mas tá caminhando. E o Hellinger falava, a vida segue em frente. Ela não segue para trás, né? Para trás é quando eu tenho que resolver algo. E se eu vou para trás, eu às vezes fico para trás. A vida segue em frente. Sempre. Eurico, mais ou menos? É um bom tema Oh, esse show de também. bola. É um bom tempo, e esse é um tema que a gente discute muito em ética,
né? A ética do terapeuta em relação ao seu paciente, em relação aos colegas, né? Se chegar para mim e falar, então, René, eu fiz uma constelação com a Helena Júlia, nossa, você não faz ideia do que ela fez. Eu vou falar, não quero saber, Eurico. O que você quer que eu trabalhe com você? Né? Não, mas foi muito traumático o que a Helena fez. Né? Tá. Você quer, então, trabalhar o trauma que a Helena fez em você? Ok. Mas eu não vou fazer nada em relação à Helena. Né? Eu não vou fazer nada em relação aos terapeutas anteriores. Ah, mas é uma questão de justiça. Eu não sou juiz, eu não sou policial, eu não sou padre, eu não vou absolver ninguém, não vou julgar ninguém, não vou prender ninguém. Eu posso trabalhar a tua questão, talvez, né? Mas eu não vou ficar entrando em emaranhados de outras relações. E sim, a gente traz para o terapeuta os outros emaranhados. Meu primeiro amor, meu segundo grande amor, meu terceiro grande amor, o quarto, então, foi terrível. Ok, vamos olhar para cada um deles, porque você está no 15º falando do primeiro, segundo, terceiro e quarto amor. Ou seja, você não está no 15º. Né? Então, vamos olhar para isso, vamos trabalhar isso aqui para você estar disponível para o seu 15º relacionamento. Eckhart Tolle fala, né? O poder da presença. Onde que nós temos potência? No presente. Se eu não me engano, a Sophie Hellinger também tem uma frase assim, né? Onde a potência se mostra no presente. Não é no passado, não é no futuro. É no presente, é no aqui e agora. É no aqui e agora que eu tomo a decisão que vai mudar meu futuro. E que talvez vai sanar meu passado. Né? Chico Xavier, ele falava, o passado já foi, e o presente é uma fantasia, é uma ilusão. O futuro é uma ilusão. Mas eu posso, agora no presente, trabalhar meu passado para construir um futuro melhor. Né? Mas, para isso, eu tenho que estar no presente. Né? E agir no presente. Bom, você viu, Cleus, a gente leu bastante hoje, né? A culpa. De quem que é a culpa, Helena? É legal colocar a culpa da pessoa que não está no grupo, mas que causou tudo isso. Por favor, nomeie a nossa colega. Ai, vamos falar da Antônia, então, né? Que ela trouxe esse tema e não veio, coitada. Então, Antônia, quando você assistir esse vídeo foi dedicado à sua questão. É, Ô, eu, Renê, vou ler no chat, vou ler a mensagem da Valéria do chat. A Peraí. da Valéria, exato. Peraí, deixa o chat abrir. Ela colocou assim: quando casamos com um homem assim, casamos com a mãe dele. Complicado. Falando do. Exatamente isso, Valéria. É um casamento, né? Aqui tem dois e aqui tem um, né? Grudado. E às vezes, né? O filhinho da mamãe e a filhinha do papai, né? É um casamento a 4, né? E por um tempo isso funciona, né? E aí, quando chegam os netos, muitas vezes a coisa complica, porque às vezes o avô quer ser pai, ou a mãe, a sogra quer ser mãe. E aí, e aí começam as brigas do casal, porque a sua mãe, não, porque o seu pai, né? E a educação, sim, logicamente você pode, né, buscar a sabedoria do pai e da mãe, mas é aquela questão, dentro da sua casa, com sua esposa, com seu marido, eh, qual que é o acordo que vocês têm com a educação do seu filho, da sua filha, né? Então, qual que é a ordem que vocês estabeleceram, né? Se vocês abriram mão disso e deram na mão dos avós, ok. Vocês se retiraram, né, desse lugar. Isso também tem consequências, né? Ah, Renê, isso existe? Existe. Existem, inclusive, grupos tribais, né? Já que a Cleusa nos brindou no começo com exemplos tribais aí. Existem certas tribos, agora, se eu não me engano, na Nova Zelândia, onde os filhos são educados pelos avós e os pais trabalham. E quando os pais forem mais velhos, eles vão cuidar dos filhos dos filhos.
para que os filhos possam ir trabalhar. Então, existe uma outra organização familiar, né? É uma outra estrutura. Funciona, porque está dentro de uma ordem cultural, né? Agora, a questão é quando eu não sei exatamente qual que é a ordem, né, da minha esposa, o que é agora, o que é antigamente, o que é o futuro, né, que de certa forma é uma coisa que se levanta agora com essa discussão que a gente está tendo com a minissérie Adolescência, com a minissérie Cilada, né, Atrapados, né, quer dizer, ao que essas crianças estão expostas? Os pais estão sabendo? Os pais estão educando? Ah, cadê a escola? Cadê a polícia? Cadê o responsável por essa bagunça toda? E a gente mencionou isso, acho que há algumas semanas atrás. Segundo os Zulus, quantas pessoas são necessárias para educar uma criança? A tribo inteira, né? É pai, mãe, vô, vó, é a comunidade, né? Mas isso também é uma ordem. É um tipo de ordem que Bert Hellinger absorveu bastante conforme ele foi desenvolvendo aí as constelações familiares, né? Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir, né, para a África do Sul, né, existem muitos registros da passagem de Hellinger por lá e das influências dessa cultura também nesse trabalho das constelações familiares, né? Alguns alemães escreveram livros sobre isso, né? E como a Cleusa trouxe, aqui no Brasil a gente tem, né, referências muito importantes na biblioteca da Unesco, no Brasil, sobre a cultura afrodescendente e como ela influenciou a cultura brasileira, na linguagem, nos costumes, na alimentação, né, que são coisas que, ainda bem, as crianças hoje em dia estão vendo na escola. Eu não vi isso na escola. Tá? Então, isso foi uma coisa que foi vindo aí dos anos 2000 em diante, né? Inclusive de trazer livros paradidáticos africanos para o currículo das escolas brasileiras, né? Porque, sim, é uma cultura que compartilhamos, né? Bom, depois dessa longa leitura feita pela Mônica, Mônica, você vai ter oportunidade semana que vem com a Cleusa, tá bom? Eu queria só relatar uma situação que eu conheci, tem a ver com tudo isso, né, de casais, de cultura. Eu fui para o Nordeste uma vez, para Maceió. Aí, no último dia, eu peguei um táxi que queria conhecer as partes que não eram tão bonitas, né? E peguei um motorista muito simpático e ele falou: Não, eu vou levar a senhora a conhecer o mercado lá, não sei aonde, outros lugares. E ele começou a me relatar o estilo de vida, assim, no Nordeste. E ele falou: Sabe o que é? Ele era do Rio de Janeiro. E que aqui a coisa funciona assim. Quem manda aqui é a mãe, a matriarca. Essa matriarca é a sogra. E ela começa a mandar e dar ordens. E mandam em todo mundo, na filha, no genro, fulano, vai lá, faz isso, não sei o quê. E de um jeito assim meio, parece suave, mas falou, mas manda mesmo. E eu vim para cá e casei com uma alagoana, né? Aí de Maceió. Aí ela começou, a minha sogra começou a tentar fazer comigo, né? Ô fulano, vai lá, faz isso para mim. E a filha obedece, né? Aí um dia eu falava, a palavra estava pé da vida, né? Peguei e falei para minha esposa: Olha, eu sou carioca, viu? Comigo não vai dar certo isso, não. Então, ou você aceita eu do meu jeito, ou eu me mando, né? E eu achei assim, é uma cultura, sabe? Muito interessante. Para mim, que eu não sou daqui, tudo isso eu acho bem interessante, né? As culturas, assim. Você chocalhou um pouco a cultura alagoana com o teu jeito carioca. Nordestina. É, ele, né? Ele falou: não, não, eu sou carioca, comigo não funciona, não. Achei Fantástico. muito legal. Sim, sim. Não, mas às vezes é assim que o sistema se transforma, né? Com o novo que vem ao sistema. Às vezes o novo é o casamento, às vezes o Sim, novo é o filho,
Às vezes o novo é o neto, às vezes é o bisneto, né? Mas esse matriarcado que você falou, ele existe em vários pontos do Brasil, inclusive as nossas culturas nativas, nosso povo originário no Brasil, ele era matriarcal, né? Nós tínhamos muitas deusas, né? Então, se a gente pega o folclore brasileiro, né? Muitas deusas e deusas poderosas, né? Que fazia Saci Pererê sair pulando numa perna só e o Curumim também perna patiquero, né? Porque elas eram poderosas e elas tinham força, né? Sei. E aí a gente tem outras formas aí de religião, de cultura, de crença, que às vezes vão fazendo uma sobreposição, né? Mas de tempos em tempos é interessante a gente resgatar, né, esses ritos, essas histórias, esses mitos, né? Ou uma viagem de táxi onde de repente a gente entra em contato com uma cultura que a Fiquei gente sabendo um monte de coisas assim sei, interessantes. fantástico. Obrigado, Mônica, pela tua partilha. Eu vou passar a palavra então para Helena, né? Então, Antônia, essa é uma dedicação, né, do grupo para você, né? Todos nós aprendemos com a sua pergunta, né? Quem sabe você vai estar aqui da próxima vez, aí você puxa a Cleusa. A Cleusa acompanhou tudo, ela vai trazer a versão dela também, dessas versões filhinho da mamãe, filhinho do papai e assim por diante. Por favor, Helena. Muito bom, né? Mônica, muito obrigada pela disposição em ler. Semana que vem adoraremos ouvir sua voz. E aí a gente puxa a orelha da Antônia para ela não te atrapalhar, tá bom? Tudo bem. Renê, muito obrigada por trazer esse tema, que realmente acho que traz reflexões para todos. Obrigada a todos pela presença, pela colaboração e até terça-feira, gente. Próxima. Tá. Bom descanso para vocês e Na até. próxima. Valeu. Até Boa mais, noite. pessoal. Boa Boa noite. noite, Boa gente. Boa noite. semana. Boa Tchau. Páscoa. Bom carnaval. Boa Semana Santa. Eu estou no Boa carnaval. Páscoa. Boa Páscoa. Cuidado com o Renascimento, chocolate. Boa Cleusa, Páscoa, renascimento. gente. Boa Páscoa. Opa. Aqui tá travado, não sai.